Olá, muito boa tarde. O trabalho numa capelania hospitalar motivou uma investigação académica sobre a forma como o tema da morte é assumida pelos portugueses e sobre o acompanhamento que é prestado a quem está a morrer. O Padre José Nuno é o autor dessa investigação, concluída com um doutoramento em bioética, que hoje apresentamos neste programa Eclésia. Padre Nuno, boa tarde, obrigado por estar connosco. Porquê um trabalho de investigação a resultar no doutoramento num contexto da capelania hospitalar? O que é que o fez lançar-se nos livros, no meio de muitos dias feitos de acompanhamento e de assistência, de proximidade junto dos doentes? Foi precisamente isso. O trabalho na capelania exigiu que eu assumisse esta dimensão como parte da minha missão de capelão. Efetivamente, confrontar-me como me confrontei quando há 13 anos me tornei capelão do Hospital de São João, confrontou-me com uma realidade imóvel na vivência da morte no hospital, com características dramáticas, quer para aqueles que morriam, quer para aqueles que acompanhavam os que morriam, os seus familiares. Acompanhavam e não acompanhavam, porque não podiam acompanhar, na maior parte dos casos. Quer, e esta parte é muito preciosa, quer para os profissionais de saúde, que se viam abraços com uma missão para a qual não tinham sido preparados e que viviam muito sofridamente e às vezes com algumas características de um comportamento defensivo em relação a esta realidade que levava até que o hospital fosse um lugar desumano para morrer. E os médicos reconhecem isso? Os profissionais de saúde reconhecem essa impreparação? No contexto de uma reflexão aprofundada, refletem. Se houver uma acusação pura e simples, dura, de que no hospital se morre desumanamente, reagem defensivamente, como qualquer pessoa. Se nos sentarmos para refletir, e foi isso que fizemos, isto é, este doutoramento não surge do nada, ele é a expressão da vida de uma instituição. Eu fui o filo, foi eu que o fiz, porque era o capelão e estive envolvido em processos que aconteceram no Hospital de São João ao longo dos anos, e que determinam isto. E, portanto, há muito trabalho de campo também, muita auscultação de quem todos os dias está no hospital. Há mais do que trabalho de campo, há um claro e franco envolvimento entre mim e os demais profissionais de saúde, tentando procurar caminhos de reumanização da morte no hospital. O trabalho não foi feito então a uma secretária, a ir passando muitos livros e muitos autores? Não. Se fosse isso não teria sido feito. Eu disse no dia em que tive que defender a tese, que se as razões deste trabalho fossem académicas, ele não teria sido feito. Isto é, foi a procura consciente e determinada e deliberada de rehumanizar a morte que me fez procurar a chancela académica para uma tese que defendi e que posso expor nos seus pontos essenciais. Se fosse um mero projeto académico, eu não teria sido capaz, precisamente porque, como capelão, aquilo que me sentia chamado era a envolver-me na reumanização da morte no hospital. Entre outras dimensões da minha missão, sentia-me chamado a isto. E estar a estudar era perder tempo. E de que forma é que o estudo, de facto, o ajudou? Conclusões é que o trabalho académico permitiu que chegasse? Ajudou-me porque me ofereceu alguns critérios, algumas categorias, digamos assim, antropológicas e sociológicas, que me permitiram fazer a interpretação de uma realidade muito dura de olhar, que é a morte. E que, concretamente, neste caso, que é a morte no hospital. O recurso a alguns autores na área da antropologia e da sociologia ofereceu-me instrumentos para interpretar essa dura realidade e para caminhar através dela, acompanhando os outros profissionais de saúde, na busca de caminhos para rehumanizar, porque não há outra possibilidade. Se a morte passou para o hospital, e passou, no espaço de 30 anos passámos de 20% de óbitos no hospital para 60%, se isto aconteceu, é preciso ver o que é que se pode fazer aqui para que a morte no hospital não seja uma morte na solidão, uma morte na desumanidade, uma morte no abandono a si mesmo, uma morte entregue aos medos e às angústias que muitas vezes testemunhei acontecerem. O que é que esse estado da situação reflete quando se morre na solidão, quando se morre no abandono, isso o que é que significa? Em primeiro lugar, há que dizer que a morte no hospital reflete uma coisa positiva, isto é, reflete a criação do Serviço Nacional de Saúde.
porque é precisamente na década de 70 que começa a delinear-se este movimento de transferência da morte de casa para o hospital. Portanto, há uma realidade positiva a assinalar e a salvaguardar. Depois, há que não ser ingênuo. E eu não pude ser ingênuo, porque eu via como as coisas se passavam no hospital. E como é que se passavam? Como é que se passam, se calhar, ainda? Passavam-se mal. Eu no hospital de que eu sou capelão, eu sei que as coisas evoluíram muito e em grande parte porque os cuidados paliativos entraram na vida hospitalar. E é na vida hospitalar que eles têm de estar? No meu entender, sim. No meu entendimento, é na vida hospitalar, como é nas redes de cuidados já existentes que os cuidados paliativos devem continuar. O que nós estamos a assistir, e este é o outro lado da morte hospitalar, a par desta dimensão positiva, há uma dimensão ambígua, no mínimo, que é as pessoas morrem no hospital porque já não têm um lugar para morrer nos lugares da sua vida e no lugar da vida dos seus. E por isso, como na sociedade se criou uma profunda incapacidade, eu diria mesmo uma incompetência para acompanhar e para acolher aqueles que estão a morrer, porque aqueles que estão a morrer lembram-nos que nós somos mortais e nós entramos todos numa deriva quimérica de imortalidade e de bem-estar e de isto é tudo para gozar e viver sempre e não há que pensar nestas coisas, sem perceber que, esquecendo a morte, esquecendo a nossa condição finita, estamos a esquecer, estamos a afastar da nossa consciência uma condição fundamental da autenticidade da vida que vivemos. Se nós vivemos sem consciência da nossa mortalidade, a nossa vida não é autêntica. E perdemos uma coisa fundamental, que é, no fundo, o individualismo, o egoísmo, nasce daqui, porque nós esquecemos aquele momento, aquela dimensão da nossa identidade, da nossa condição, em que todos nos irmanamos, todos morremos. E esquecendo isto, afastando isto do nosso horizonte cultural, a sociedade evolui mal, evolui para práticas que, em relação a todos os frágeis, a todos os fragilizados, a todos os vulneráveis, exclui e estigmatiza, e a morte no hospital é sintoma disto, é sintoma desta exclusão social dos que estão a morrer, porque eles lembram que todos somos mortais. Por uma rejeição pessoal da condição finita, da mortalidade de cada um. É uma rejeição pessoal e é uma rejeição coletiva. Nós estamos a assistir a uma sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade em que essa rejeição assumiu contornos de rejeição coletiva. Há toda uma cultura que todos respiramos e para a qual todos contribuímos, baseada nessa rejeição, nesse escamoteamento da nossa condição mortal. De que forma ela se pode mudar? De que forma alterar esse paradigma social? E de que forma, afinal, contribuir para que se possa acolher a morte e acompanhar quem está a morrer, enfim, da forma digna, no mínimo? A minha convicção, e que digo que a minha convicção é fundamentada em 13 anos de vida hospitalar, 13 anos ao longo dos quais, com as responsabilidades que fui tendo acima da minha condição de capelão hospitalar, que me deram um conhecimento mais ou menos global do jogo, não apenas em Portugal, mas mesmo em outros países da sociedade ocidental, nomeadamente na Europa. A minha convicção é que, se a morte foi transferida para o hospital, e se a morte transferida para o hospital é o sintoma deste mal-estar sociocultural em relação à morte, então é no hospital que temos que agir. E aquilo que eu defendo é que o hospital tem que assumir esta nova dimensão da sua missão. Os profissionais de saúde têm que ser preparados para assumirem esta nova missão, esta nova dimensão da sua missão, que é serem pedagogos da boa morte. É preciso ensinar a nossa sociedade, é preciso ensinar as pessoas a olhar, a acolher e a integrar a morte. Isso não é contraditório pedir a profissionais de saúde que sejam pedagogos da morte, enquanto a sua função é devolver a vida? Pois, é por ser paradoxal que se torna difícil, mas a verdade é que não olhar para a morte e não a acolher, não a integrar, é que é patológico. E eu não sei, porque não há estudos sobre isto, mas valeria a pena fazê-los, estudar até que ponto muita patologia psíquica na nossa sociedade não deriva desta má relação com a morte,
desta consciência que mina a biografia das pessoas, que sentem ter falhado à morte daqueles que amam e à morte daqueles que os amam. O que fazer também, em que intervenção é necessário fazer também, nomeadamente nas famílias e noutros contextos, onde a morte também poderia acontecer e de forma pacificada? Às famílias é impossível chegar como tal. Nós temos que pensar que para chegar às famílias... Isso é uma resignação? Não, é uma constatação de facto. Eu chego às famílias se investir no hospital, porque é lá que as famílias vão. Como é que se chega às famílias? Faço programas da televisão? Também. Também, é claro que sim. Eu tenho, nos últimos dias, tenho falado da necessidade de criar uma política da morte que terá que ser necessariamente um empreendimento transversal, no qual várias dimensões têm que ser consideradas e que passarão necessariamente por uma nova atitude dos média face a esta dimensão e pela assunção de uma intencionalidade em relação a isto que tem faltado. Mas agora, se queremos de facto chegar às famílias, então investamos na presença no hospital de pessoas que sejam interlocutores junto das famílias, porque é lá que se está a viver este problema. É lá que se está a viver este drama. Então, se lá se encontrarem profissionais de saúde capazes de serem interlocutores das famílias que vivem esse drama ali, em plena vivência do drama, se calhar é aí que é possível fazer algum caminho com elas. Porque senão chega-se às famílias como? É dessa forma que se inverte a tal cultura que rejeita... No meu entender, o problema está situado, foi transferido para o hospital, começa a delinear-se uma outra tendência que é das outras instituições. O problema neste momento está situado no hospital, é nos hospitais que é necessário agir, é aos profissionais de saúde que é necessário preparar, dar-lhes uma outra competência, que é a competência de acompanhar aqueles que morrem e de serem interlocutores positivos, válidos, das famílias daqueles que morrem. E essa é uma competência técnica ou, sobretudo, das relações humanas? Os cuidados paliativos propõem uma competência técnica que é necessário salvaguardar e que é necessário cultivar. É necessário que haja mais profissionais de saúde especializados em cuidados paliativos. Mas é necessário compreendermos que os cuidados paliativos, que a medicina paliativa, não pode ser apenas uma medicina, um tipo de cuidados específicos para acompanhar aqueles que estão a morrer. Os cuidados paliativos encerram ou oferecem, de outro modo, oferecem uma outra atitude diante da morte. Oferecem uma filosofia, uma sabedoria que é necessário perceber num alcance que até agora não tem sido assumido. Isto é, a medicina e os cuidados paliativos podem ser o lugar, o instrumento para ressocializar a morte. Para devolver à morte a sua naturalidade, que é muito mais do que apenas resolver o problema do acompanhamento daqueles que estão a morrer, e esse é fundamental, e não pode ser deixado em segundo lugar, mas aos cuidados paliativos, neste momento, eu creio que é pedida esta tarefa civilizacional, que é reintegrar a morte na cultura e reintegrar os que estão a morrer no mundo dos que vão viver. Perguntava a sua opinião, Padre Zé-Nuno, se essa dimensão dos cuidados paliativos, um desafio que está cada vez mais urgente, se pode de alguma forma ser ameaçado por uma oportunidade de negócio que pode constituir para muitas empresas privadas? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu creio que a medicina e os cuidados paliativos em Portugal estão defendidos pelo sentido de missão e pela capacidade profética de muitos daqueles que são os principais rostos desta causa. Profissionais. Sim, claramente. É claro que a dimensão do negócio pode seduzir, e se calhar é necessário, isto é, está bem, que se invista nisto também, mas nunca a questão se reduzirá a isto. É muito mais do que isso. Os cuidados paliativos serão necessariamente muito mais do que isso. Que especificidade é reservada às capelanias, à assistência religiosa e espiritual nos hospitais? Eu creio que esta reflexão sublinha a importância das capelanias hospitalares neste processo. Este processo da morte e do morrer esteve durante muito tempo reservado para a capelania e era uma tarefa do capelão?
Sim, o capelão tem uma figura tradicionalmente alinhada com a morte. Era o que trazia mais notícias. Mas agora já não é. Agora é a linha vida, quando toca o alarme no hospital, aí é que... Agora, o que eu creio é o seguinte: nós somos a primeira geração da história da humanidade que não tem uma arte de morrer, uma ars moriendi, como se diz em latim. Nós somos a primeira geração da história da humanidade que não tem uma ars moriendi. A minha convicção é que é nos hospitais e com o influxo da sabedoria dos cuidados paliativos que a nova ars moriendi que falta à civilização ocidental, à civilização técnica em que vivemos, é nos hospitais que esta ars moriendi se vai definir. E creio que a Igreja deverá compreender, eu sou capelão e sou responsável nacional das capelanias, creio que a Igreja deverá compreender a importância disto. Deverá compreender que humanizar a morte, neste momento da história, é porventura das tarefas maiores da nova evangelização que urge fazer. Rehumanizar a morte. No concerto multidisciplinar da vida hospitalar, com os outros profissionais todos, creio que a existência de agentes pastorais, capelães, assistentes espirituais, assistentes religiosos, voluntários, creio que a nossa presença é fundamental nesta reinvenção de uma arte de morrer. Está entre as tarefas da nova evangelização também? Absolutamente. Absolutamente. Nós temos que perceber que o Evangelho é uma notícia sobre a integridade do homem, uma boa notícia sobre a integridade do homem. É uma boa notícia que, em última análise, diz ao homem que, quando morre, ressuscita. Se nós não estamos presentes na morte do homem, perdemos-nos. Se não estamos presentes onde os homens morrem, primeiro estamos a perder, do ponto de vista, digamos, interesseiro, estamos a perder uma oportunidade, porque nessa altura as pessoas estão disponíveis para uma palavra diferente e buscam uma palavra diferente. Estão fragilizadas, estão vulneráveis. É preciso estarmos ao lado deles. É preciso estarmos aí. Depois, temos que ter consciência desta tarefa cultural, civilizacional. Pode parecer que estou a enfatizar demasiado o problema, mas a minha consciência disto não me permite dizer diferente. É, de facto, uma questão civilizacional que está em causa. É uma questão política também. Creio que falam nesse tema. Sim, na sua investigação. Sim, eu defendo a criação de uma política da morte. Que implica? Que implica que a sociedade... é necessário fazer compreender à sociedade a importância de que se reveste esta dimensão, e é necessário que os agentes políticos que deverão envolver-se, que são envolvidos, aliás, por esta dimensão, se encontrem, conversem sobre isto e encetem a definição de políticas que conduzam a uma vivência sadia da morte na sociedade. E eu penso concretamente no Ministério da Saúde, é óbvio, mas penso no Ministério da Educação. Como é que a morte entra... Como é que aprender a morrer entra no aprender a viver que supostamente a escola deve ser? Eu faço algumas vezes a brincar, mas também a sério. Nós, no nosso sistema educativo, discute-se muitas vezes, há lei já definida para isso, por exemplo, sobre a educação sexual. E sobre a educação para a intergeracionalidade. Isto é um ano e sobre a educação, para isso. E sobre a educação para os deveres da solidariedade. Vale a pena analisar, por exemplo, a lei que existe sobre o acompanhamento, a possibilidade das famílias acompanharem os seus familiares quando internados no hospital. O direito a acompanhar os doentes terminais é definido pela lei, mas ao contrário dos outros, que são as crianças e os deficientes mentais, ao contrário dos outros, quem quiser acompanhar os seus doentes na hora final não tem qualquer tipo de proteção. O direito é definido, mas não é tutelado. E eu pergunto-me mesmo, porquê é que esta lei, a lei do acompanhamento dos doentes em internamento, que consagrou o direito das pessoas doentes terminais a serem acompanhadas no internamento hospitalar, porquê é que esta lei passou despercebida? Porquê é que se discutem as questões fraturantes em torno da morte, como seja a eutanásia, o suicídio assistido, tudo isso que apenas consagra o direito individual a morrer quando se quer? Porquê é que isto recolhe e chama a comunicação social, por exemplo, e é debatido à saciedade, na sociedade que somos? E porquê é que esta dimensão, que é a lei do acompanhamento hospitalar, que em vez de enfatizar o direito daquele que está a morrer quando quiser, enfatiza, isso sim, o dever dos outros
a acompanharem aquele que está a morrer, porque é que esta ninguém discutiu? Porque é que esta foi aprovada num fim de legislatura, encostada num monte de outras coisas que foram aprovadas, sem ninguém dar por ela? Isto não é honesto. A nossa sociedade em relação a isto não é honesta. E é um aspecto concreto para essa definição do tema sim, da política da morte. Claramente. O nosso tempo está a chegar ao fim, infelizmente. Deixe-me dizer o título da tese de doutoramento que defendeu: A Morte e o Morrer, entre o deslugar e o lugar. Precedência da antropologia para uma ética da hospitalidade e cuidados paliativos. Um título muito extenso. A realidade é complexa, sem dúvida. Perguntava-lhe, para uma resposta breve, acontece aqui o encontro entre a ciência e a fé? Foi minha preocupação que acontecesse. Isto é, eu tenho consciência da minha vida de hospital, e eu vivi durante 7 anos dentro do hospital. Neste momento não vivo, mas vivi durante 7 anos dentro do hospital. Emparceirei com os profissionais de saúde. Conheço por dentro os problemas graves de consciência, as interrogações de muitos profissionais de saúde, de muitas pessoas que investigam e que fazem ciência médica e noutros âmbitos da biomedicina, e não pude deixar, desde muito cedo, de definir esse objetivo. Isto é, a presença de agentes católicos nos hospitais, nos meios ultracientíficos que são hoje em dia os hospitais, e o Hospital São João é um hospital universitário onde isto acontece de uma maneira culminante. É necessário que nós estejamos com a competência e com a vontade desse diálogo. E há espaço para esse contributo que a fé, uma dimensão da fé, pode dar? Há espaço. Nós temos medo dos meios científicos. Nós na Igreja temos medo dos meios científicos, mas a minha experiência diz-me que não há que ter medo. Há que, com toda a humildade e toda a determinação, sermos quem somos. Padre José Nuno, muito obrigado por ter estado aqui. Eu é que agradeço. Felicidades. E aproveito para dizer aos profissionais de saúde, se porventura tiver alguns a ver-nos, que continuem, porque o nosso caminho é difícil, termos que acompanhar os doentes que estão a morrer, mas a sociedade depende disso. Muito obrigado por este trabalho também que deixa à sociedade e por ter estado neste programa onde quisemos apresentar o resultado de um encontro entre a ciência e a fé, um trabalho de doutoramento sobre a morte e o morrer. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.